Olá, bem-vindo ao videocast From the Top de Autodata, a entrevista com executivos do setor automotivo e áreas correlatas que você assiste todo mês aqui no canal nosso do YouTube, além da publicação na revista. Mas antes de começar essa entrevista deste mês, nós vamos chamar uma mensagem da Continental Parafusos. No mercado há quase meio século, a Continental Parafusos oferece aos setores automotivo, linha branca, construção civil e eletrônicos um portfólio completo de parafusos, porcas e peças especiais. Nossa operação é otimizada. Além do robusto processo produtivo, os nossos clientes contam com pontualidade nas entregas e estoques de segurança. Somos uma empresa moderna, segura e legalista, que paga os tributos garantindo a segurança dos nossos clientes. Eu sou o Pedro Kutner, editor da revista Autodata. E hoje nós estamos aqui nos estúdios da Randon, na Automec, maior feira de autopartes e aftermarket da América Latina. E nós vamos entrevistar hoje aqui o Sérgio Carvalho, que está aqui ao meu lado, teve a gentileza de nos receber aqui nesse estúdio. O Sérgio é um profissional com mais de 45 anos no setor automotivo, né, Sérgio? E muito obrigado por nos receber aqui no estúdio da Randon, aqui na Automec. Muito obrigado, Pedro. Um prazer estar com vocês mais uma vez. Como eu estava dizendo, o Sérgio é um executivo com longa experiência no setor automotivo, mais de 45 anos trabalhando na área. Ele começou na Rockwell Automotive, que depois se transformou em Meritor. Ele trabalhou mais de 32 anos na empresa, praticamente 10 deles lá nos Estados Unidos, na sede da empresa em Troy, Michigan. Não foi isso, Sérgio? E esteve à frente de vários negócios, depois disso, internacionais. Em 2017 foi chamado para ajudar a Randon a crescer. Chegou como CEO da Fras-le, né? E como chefe de operações da outra vertical de autopeças do grupo, né? E cresceu bastante. Olha, no ano passado, o Conselho das Empresas Randon decidiu que o Sérgio seria o novo CEO das empresas Randon, né? Essas duas funções eram acumuladas pelo Daniel Randon, que era CEO e presidente. E agora foram divididas. O Sérgio, desde o ano passado, é CEO, e o Daniel continua presidente. Então, Sérgio, eu gostaria de começar essa entrevista justamente perguntando para você como foi esse processo. Olha, desde que você chegou às empresas Randon em 2017, você galgou diversas posições que antes eram ocupadas por um membro da família, né? No caso, da família fundadora e controladora das empresas Randon. No caso, o Daniel Randon. Primeiro assumiu o lugar dele como CEO da Fras-le. Depois, agora, você, em 2022, se tornou CEO das empresas Randon, do grupo todo, que aí inclui também todas as outras verticais de autopeças, a vertical montadora de implementos, a área de serviços financeiros. E eu queria perguntar para você como tem sido essa sua trajetória nas empresas Randon e, principalmente, por que houve essa cisão de funções entre CEO e presidente, e agora você é o CEO. Perfeito. Pedro, eu, em primeiro lugar, me sinto muito honrado em ocupar essa posição de CEO das empresas Randon, por muitas razões, mas uma delas é que é a primeira vez que um não membro da família, nos seus 74 anos de história, que assume essa posição. Então, eu agradeço aí bastante a confiança e me sinto bastante honrado. Como você citou, eu já dirigi ali algumas empresas do Grupo Randon, vemos desenvolvendo uma série de trabalhos e eu tenho certeza que esses trabalhos têm dado resultados, expandido e aumentado na credibilidade junto à família Randon, que é o maior controlador das empresas Randon, e esse chegou no momento em que como parte da melhoria da governança da empresa, a família controladora optou por separar essas funções, onde o Daniel cuida mais da área institucional da empresa e eu acabo me focando mais nas operações, digamos assim. Mas é um plano que eles já tinham desenvolvido há muitos anos e estavam ali à procura de alguém que eles confiassem. Eu já tenho
mais de 30 anos de relacionamento com as empresas Randon, então eu acho que isso foi parte do processo. Me sinto extremamente sereno nessa função, na medida em que antes dessa transição eu já era responsável por 97% da receita da empresa, então todos os planos que nós tínhamos em andamento, para mim foi uma continuidade do trabalho, na sua maior parte, uma continuidade do trabalho que eu já vinha desempenhando. Bem, Sérgio, olha, na sua gestão, na Fras-le, a empresa cresceu muito, né? Acho que triplicou, quadruplicou de tamanho. E eu vou até ler, vou pedir licença para ler, para não esquecer de nada, tá? Olha aqui, olha. De cara, a capacidade de produção de pastilhas de freios na fábrica da China foi dobrada, e aí o senhor foi às compras. Apenas um ano depois da sua chegada, foram adquiridas 6 empresas, 4 delas no exterior. No fim de 2017, foram compradas a Armetal e a Farloc na Argentina, e a Fenacif no Uruguai, e a ASK na Índia. No ano seguinte, comprou mais 2 empresas no Brasil, a unidade de pastilhas de freios da marca Jurit, da Federal Mogul, em Sorocaba, e a fabricante de discos de freios Jofund, da marca Frimax. Em 2020, foi concluída mais uma aquisição, da Nakata, que fornece componentes para o mercado de reposição, de suspensão, direção, todo o undercar, né? E este ano, em fevereiro, a Fras-le comprou a AML Juratec, na Inglaterra. Bom, depois desse resumo, eu pergunto a você, qual foi o total investido nessas compras todas e qual é o resultado delas? Olha, nós investimos aí com certeza mais de R$1 bilhão, mas todas essas compras se traduziram num crescimento de receita de mais de R$2 bilhões de reais. Então houve um crescimento muito importante como parte dessa aquisição, e esse crescimento de receita é recorrente para os anos futuros e é a base de um crescimento sustentável para a nossa empresa. Nós, como histórico da nossa empresa Fras-le, nós atuávamos no segmento de material de fricção, que em algum momento no nosso passado respondia por 100% da receita. Hoje o material de fricção responde por menos que 50% da receita da Fras-le. Então nós temos o material de fricção, nós temos os discos de freio, temos os tambores, temos os cilindros de roda, cilindros mestre, em si toda a atuação do freio. E ao termos concluído esse portfólio de produtos associados ao sistema de frenagem, nos perguntamos qual é o segundo melhor segmento para nós atuarmos: suspensão. Por isso fomos atrás da Nakata. Então, todos os nossos movimentos, eles são coordenados e são uma execução do nosso plano estratégico. Estamos executando um plano que nós desenhamos 5 anos atrás. Falando um pouquinho do outro lado da Randon, Sérgio, da área de fabricantes de implementos, né? No ano passado teve mais uma aquisição, né? A Randon comprou nos Estados Unidos a Hércules, fabricante de implementos lá, por $40 milhões. E esse já é um resultado da sua maneira de dirigir comprando e horizontalizando o negócio por meio de aquisições, já é um sintoma disso? Sem dúvida nenhuma, mas nossa estratégia de crescimento não é apenas baseada em aquisições. Aquisições fazem parte, sim, muito importante disso, mas nós fizemos ali, desde que eu me juntei ao grupo, na realidade, no total, como empresas Randon, nós já temos ali 18 transações que nós fizemos nesse período, mas fizemos 8 greenfields também, então não são apenas as aquisições. Mas o importante para nós é que nós temos uma visão muito clara de futuro, aonde nós queremos estar daqui a 5 anos. E nós temos um plano de como chegar nessa visão. Então não digamos, uma meta puxada, um desejo apenas de crescer e chegar num determinado tamanho. Nós temos toda uma rota definida, um roadmap de como nós vamos atingir as nossas novas metas. E as aquisições, internacionalizações, tecnologias novas fazem parte desse plano de negócios que nós temos. Sérgio, o grupo Empresas Randon ele já é bastante grande.
e em 70 anos, mais de 70 anos de história, construiu um império com 16 mil empregados, 31 unidades industriais, 8 fábricas no exterior, em 6 países, além de centros de distribuição, escritórios de representação. E apenas nos últimos 5 anos a companhia cresceu 4 vezes de tamanho. Eu pergunto a você, temos espaço para crescer mais? Você vai continuar comprando ou investindo agora dentro da própria empresa mesmo para crescer? Nós continuaremos a fazer os dois e sim, temos todo o objetivo de continuar crescendo em um ritmo acelerado. Nós operamos, Pedro, como você sabe, num ambiente de negócios que cada vez mais se transforma mais rapidamente, com transformações cada vez mais profundas e significativas, onde a tecnologia ela é fundamental para que você consiga dar sustentabilidade para os seus negócios. Nós temos, além disso, os desafios associados ao meio ambiente, todos nós ali cumprindo com seu papel, e nós julgamos que nós precisamos sim ser maiores, mais fortes, para que nós tenhamos os meios, juntamente com mais colaborações, mas termos os meios financeiros de fazer todos os investimentos que são necessários para que nós possamos perpetuar as empresas Randon. Bom, e recentemente, acho que não mais do que 2 meses, a Fras-le anunciou uma mudança de nome. A Fras-le agora se chama Fras-le Mobility, né? A minha pergunta objetiva é qual foi o motivo desse novo nome e o que isso muda na estratégia da empresa? Basicamente, Pedro, 2 razões. Uma, a Fras-le tem tido essa tocada, né, esse sucesso todo, esse crescimento acelerado, investimentos em tecnologias, novas unidades de negócio, expansão internacional, e tudo isso num ambiente extremamente jovial, com muito talento, novas tecnologias, muita atenção ao meio ambiente, e esse nome Fras-le Mobility, ele vem, digamos, refletir esse novo estado de empresa, que são as empresas Fras-le. Um portfólio mais amplo de produtos também, não é? E a segunda razão é exatamente essa. A Fras-le, tradicionalmente, era uma empresa de fabricante de materiais de fricção. E com o passar dos anos, ela adquiriu inúmeras outras empresas, como você já descreveu. E havia necessidade de você caracterizar a empresa-mãe separando da Fras-le, fabricante líder mundial de material de fricção pesado. Então havia essa necessidade, muita confusão quando você se referia à empresa-mãe versus a referência ao fabricante de material de fricção. Então a Fras-le Mobility hoje é a empresa-mãe, e embaixo da Fras-le Mobility nós temos a Fras-le, fabricante de material de fricção, a Nakata, a Fremax, a Farlock e todas as outras empresas ali que você citou. Muito bem. Pelo que eu contei, são 17 marcas. É coisa pouca de administrar, né? Agora, as empresas Randon vêm ensaiando, Sérgio, há algum tempo a sua entrada na eletrificação, que é uma tendência global, está tomando conta do transporte mundial. E dentro dessa tendência, em 2019, a fabricante de implementos, Randon, apresentou uma carreta com eixo elétrico, o E-Sys, fabricado por uma das empresas do grupo, a Suspensys. Eu pergunto se até agora qual tem sido a aceitação de mercado dessa solução do eixo elétrico E-Sys. Perfeito. Em primeiro lugar, essa solução para nós ela foi um marco naquilo que se refere a desenvolvimento de tecnologias de vanguarda, na medida que essa solução ela é com certeza pioneira nas Américas e possivelmente a pioneira no mundo, uma solução com o sistema CARES, onde o eixo de tração auxiliar do semi-reboque tira a carga do motor diesel do cavalo mecânico durante as subidas, e ao fazê-lo você consegue economizar de 15% a 25% de diesel. E durante as descidas, ao aplicar os freios, essa energia é usada para recarregar as baterias. E essa solução, Pedro, era tão inovadora que ela não era regulamentada no Brasil. Então nós não podíamos nem comercializar os veículos. E só tivemos ali a regulamentação dessa solução na metade de 2022,
e iniciamos a comercialização desse produto ao final do ano passado e início agora de 2023. Nossa visão é que as primeiras, já vendemos várias unidades e a nossa visão é que as empresas que estejam mais comprometidas com o meio ambiente são os nossos clientes mais objetivos para o momento inicial. Como qualquer veículo elétrico, as baterias são os componentes de maior custo, mas a tecnologia de baterias tem evoluído bastante e na medida que os custos, a economia de escala aconteça, os volumes subam, os custos cairão, aí o retorno do investimento vai passar a ser o segundo motivador e nesse segundo momento os volumes já serão substancialmente maiores e como sempre é a última fase desse processo de tecnologias muito disruptivas, uma adoção em massa quando o produto for economicamente mais barato do que os produtos atuais. Como argumento de venda, Sérgio, vocês oferecem assim um tempo, olha, esse equipamento pode se pagar em tanto tempo para você, se você quiser usar, você tem uma rota com muita serra, muita subida, você gasta muito combustível nessas subidas, o eixo pode te ajudar a economizar o diesel. Qual é mais ou menos esse tempo que se paga esse investimento? O que nós temos visto tem muitas variáveis envolvidas, você já mencionou uma delas que tem a ver com a rota que é utilizada. Quanto mais montanhoso for, a economia de combustível e o payback é muito menor, mas você tem possibilidades, você adiciona 200 cavalos ali no semi-reboque, então você pode comprar talvez um cavalo mecânico com motor um pouco menor e fazer o mesmo serviço, e nesse caso o payback, 4 ou 5 anos, ele é muito mais racional. E dependendo da rota, o payback é ainda um pouco acima, mas como eu citei, ano após ano, o custo, como é um automóvel elétrico ou um caminhão elétrico, o custo dessa configuração se tornará cada vez mais competitivo. E de forma mais ampla, Sérgio, quais são as intenções das empresas Randon na eletrificação? Os investimentos do grupo nessa área vão ser concentrados na Suspensys, que já tem o eixo elétrico e recentemente ainda anunciou um aporte para fazer uma fábrica lá em Caxias do Sul, 60 milhões de reais, para construir uma fábrica de baterias, né? Vão se concentrar na Suspensys ou isso vai se espalhar pelas empresas do grupo? Não, a nossa intenção naquilo que se refere à tração elétrica, nossa concentração como produto final na nossa montadora de semi-reboques e na produção dos componentes que podem ser utilizados em caminhões, também podem ser utilizados em ônibus, a bateria, todo o software de controle, todo o sistema de tração, a concentração dentro da nossa empresa Suspensys. E essa tecnologia de construção de baterias, vocês estão trazendo de algum lugar? Vocês estão desenvolvendo na prática sozinho? Vão desenvolver que parte? Vão fazer toda a bateria aqui? Como é que esse processo é esse? Se você pode adiantar alguma coisa para a gente. Perfeito. Olha, nós fizemos todo esse, nos orgulha bastante como uma empresa brasileira, toda essa tecnologia foi desenvolvida dentro do Brasil. Toda a tração elétrica, o eixo elétrico, a bateria e os softwares foram desenvolvidos no Brasil por brasileiros. Trabalhamos com startups, trabalhamos com universidades, trabalhamos com outras empresas parceiras, inclusive as baterias. Hoje nós temos o nosso próprio BMS, que é o software de gerenciamento da bateria, sistema de refrigeração, a parte estrutural. Agora, as placas em si, né, das células, essas como 95% de todos os fabricantes do mundo ainda estão trazendo da China, mas toda a bateria, o conceito da bateria, todo o seu desenvolvimento e projeto, teste e validação foi feito por nós. E vocês importam as células, né, da China e fazem toda a montagem no Brasil, inclusive a eletrônica. Perfeito. Muito bom. E como é que você até citou, agora você falou em startups, né? Eu queria saber como é o apoio, o investimento em startup está inserindo nessa estratégia da Randon, né? Quais seriam as áreas de atuação mais interessantes que a empresa vê para investir numa startup atualmente? Olha, como em startups nós atuamos de duas formas distintas. Existem os investimentos que nós fazemos em startup,
adquirindo um percentual menor de equity dessas startups, mas apenas em startups que tenham a ver, que tenham sinergias com o que nós fazemos. Um exemplo disso é, na Fenatran, há alguns meses atrás, nós anunciamos o nosso sistema de telemetria, um sistema que é extremamente avançado na sua primeira geração. Esse sistema, recebemos a visita de um grande fabricante de caminhões europeus que olhou nosso sistema e falou: puxa, o sistema de vocês é muito mais avançado do que o sistema que eu tenho. E todo esse desenvolvimento foi feito dentro de casa com o apoio de uma startup, nesse caso a Delta, onde nós temos uma solução protegida com toda a sua funcionalidade, que apenas nós temos essa solução. Então, nós conseguimos proteger e sinergizar esses investimentos em startup. Mas trabalhamos muito com startups, não necessariamente investindo em startups, simplesmente trabalhando em contratos de cooperação para funções específicas. Então, dentro, por exemplo, da nossa carreta elétrica, o nosso sistema ESIS, nós trabalhamos sim com diversas startups e hoje nós temos 33 projetos de tecnologia avançada, que eu não tenho aqui liberdade de mencionar, mas trabalhamos com 12 universidades, 7 no Brasil e 5 fora do Brasil, e 17 startups aqui brasileiras que nos auxiliam com as suas áreas de expertise específicas para o desenvolvimento desses projetos de tecnologia disruptiva para o futuro. Muito bom, Sérgio. E olhando assim para o futuro, o negócio da Randon já é bastante diversificado, apesar de sempre ter sido um pouco mais focado em veículos comerciais pesados. Mas existe, assim, alguma área que você veja, alguma oportunidade para diversificar ainda mais? Você gostaríamos de entrar em determinadas áreas? Olha, nós entramos em nanotecnologia. A nanotecnologia com a nossa empresa Naiwan é um desenvolvimento muito recente. A Naiwan tem 1 ano e meio, alguma coisa assim, onde nós inventamos um processo escalável, um processo de manufatura de nanopartículas de nióbio. E esse processo de criar uma nanopartícula de nióbio já existia, mas é um processo que não era comercialmente viável. Pois bem, nós criamos e patenteamos esse processo a nível mundial. E quais são as vantagens disso? O nióbio, como todos conhecem, é um metal maravilhoso, metal de transição, é extremamente caro. Se você o mistura com aço, ele melhora as propriedades mecânicas de uma maneira significativa, mas é muito caro. A nível nanométrico, você consegue obter os mesmos benefícios, mas de uma maneira comercialmente mais viável, mais econômica. E todas as aplicações, eu até brinco aqui que é um pozinho mágico, né? Não é nem pó, mas eu me refiro como um pozinho mágico. Se você mistura nanopartícula de nióbio numa pintura de um componente industrial, você melhora a resistência à corrosão 4 ou 5 vezes. E hoje aqui na Automec, nós temos alguns produtos já lançados usando essa tinta. Se você mistura com fundido, nós conseguimos melhorar as propriedades mecânicas a tal ponto que nós conseguimos competir com um componente feito em alumínio, mas a um custo muito melhor. Ele pode trabalhar com baterias, melhorando a longevidade de baterias, em resinas, até em cosméticos, em aplicações de toda a natureza. Então, o potencial dessa nova empresa Naiwan é um potencial gigantesco, transformador, e nós acreditamos muito nisso para o futuro. Como é que está dividido hoje, Sérgio, o faturamento das empresas Randon, as 4 principais verticais, né? A Fras-le Mobility, a montadora de implementos, né? A autopeças e serviços financeiros. Como estaria dividido esse faturamento hoje? Olha, existem 5 verticais. Nós temos uma 5ª unidade agora, que é essa unidade de tecnologias avançadas e disruptivas.
Essa unidade ela alimenta as outras 4 unidades, mas ela também tem produtos onde ela irá comercializar de uma forma direta. Eu não, por ser uma empresa de capital aberto, nós limitamos um pouco, Pedro, essa informação. Mas as empresas tradicionais, que é a nossa vertical montadora com semi-reboque e vagões ferroviários, que no passado mais distante era, digamos, o grande volume, a grande receita da empresa, hoje está bem mais equilibrado entre essa vertical, as autopeças e a nossa Fras-le Mobility, e entre as 3, em torno de 95% da nossa receita. A nossa área de serviços financeiros com 3,5% e a tecnologia avançada, que é muito nova, ainda com 1,5%. Mas já tem um faturamento? Então. Já tem faturamento. E a nossa expectativa é de, como eu já citei anteriormente, de um crescimento acelerado em todas elas, mas as áreas de serviços financeiros e digitais e a área de tecnologia avançada, obviamente, nós esperamos uma taxa de crescimento superior às demais. Vão aumentar esse share, né, dentro do grupo. E as empresas Randon estão hoje em mais de 120 mercados externos, né? Quanto do faturamento do grupo, Sérgio, vem de fora do país, somando operações internacionais e exportações? Hoje, nós temos em torno de 20% da nossa receita que são internacionais, como você citou, ou exportações a partir do Brasil, ou produção e comercialização fora. E a nossa intenção é que nos próximos 5 anos nós elevemos esse percentual para 30%. E quais são os planos de expansão nacional e internacional das diversas divisões das empresas Randon, né? Considerando as unidades de autopeças, Fras-le, que você também é presidente e CEO, né? Freios Master, Suspensis, Castertech, Yost. Assim, existem planos para aumentar essa participação nacional e internacional? Sem dúvida nenhuma. Para nós atingirmos esses 30% de receitas no consolidado das empresas Randon, todas as empresas têm seus projetos em mercados internacionais. A nossa Fras-le, por exemplo, já está nos Estados Unidos há muito tempo, tem ganho novos negócios com um crescimento orgânico muito grande. Levamos a nossa vertical montadora, né, comprando a Hércules ali em novembro do ano passado, para produzir semi-reboques. Temos intenção de levar algumas das nossas autopeças, nem todas, tem autopeças nossas como a Master ou a Yost, que são joint ventures, e nós temos ali limitações de território e não podemos e não iremos levá-las fora do nosso território, mas todas as empresas têm planos de expansão de portfólio e expansão internacional. E nosso desejo maior de atuar mais em mercados maiores com moeda forte. Então, os Estados Unidos, para nós, representam um desses targets e, além da Hércules que nós compramos, nós estamos exportando, acredite ou não, estamos exportando carretas já desde o ano passado para os Estados Unidos. Antes mesmo da compra da Hércules. Antes mesmo da compra da Hércules. Então, é um produto que não é fácil de se transportar. Vocês todos acho que conhecem o tamanho, as dimensões de um semi-reboque, e nós já temos feito isso de forma consistente, e esse ano estamos exportando muito mais. E vai inteirinho montado daqui para lá? Inteirinho montado. Precisa de um espaço no navio, né? Você precisa comprar bastante espaço no navio para isso. Mas enfim, as empresas Randon têm muitas sinergias entre si, né, Sérgio? Em que uma pode fornecer componentes para outras, para fora, se complementam. A minha pergunta é, quantos fornecedores externos tem essa cadeia de valor da Randon atualmente, né? E qual é o percentual, se é que existe um percentual conhecido, de negócios intercompanhias, assim? Olha, nós temos milhares de fornecedores, como você pode imaginar, para uma empresa do nosso tamanho. Mas internamente eu até brinco que o nosso sobrenome deveria ser Sinergia,
porque todo movimento que nós fazemos, nós temos que ter sinergia. Quer sejam sinergias entre as nossas próprias empresas, os nossos centros administrativos, ou sinergias com outras empresas quando nós fazemos uma aquisição. Exemplos, Pedro. Nós compramos ali a Nakata há 2 anos atrás e nós compramos um EBITDA, né, uma geração de caixa bruto, da onde 65 a 70 milhões. Pois bem, 2 anos depois, esse número foi praticamente 130 milhões. Quase do... Porque quando nós fazemos a transação, nós já fazemos todo um mapeamento e desenvolvemos um plano para entender onde as empresas podem colaborar, como você pode maximizar a receita, as suas compras, atividades que estejam dobradas. Nós compramos a Fremax já há alguns anos antes, 2 anos antes, então uns 4 anos já, e nós compramos 26 milhões de EBITDA e hoje nós estamos com mais de 80 milhões de EBITDA vindo dessa operação. Então, tudo aquilo que nós fazemos, quando fazemos uma aquisição, as sinergias são fundamentais para que nós façamos a transação. Mas, historicamente, nós fabricamos semi-reboques, as nossas autopeças alimentam os nossos semi-reboques, mas também vendem para caminhões, para ônibus, vendemos para nossos próprios concorrentes. Nós temos a nossa área de serviço financeiro que nos auxiliam a comercializar os semi-reboques, mas auxiliam as autopeças na reposição, a se comercializar peças de reposição também. Nós temos o nosso consórcio que nos auxilia na comercialização de produtos. Nós criamos adiante um joint venture com a Gerdau ali no início do ano para fazer o rental dos nossos produtos também. Então, nós temos uma área de serviços centralizados que contas a pagar, contas a receber, protocolos de exportação, de importação, tudo isso fica concentrado numa unidade só. E todas as áreas de tecnologia, mesmo a área de tecnologia avançada, gera tecnologia que vai para todas as outras unidades de negócio que nós temos. Então, nós não fazemos nenhuma transação se nós não vermos muitas sinergias. Por isso eu brinco ali, o nosso sobrenome deveria ser Sinergias, porque esse é um mantra muito importante. Eu fico imaginando quando vocês precisam reunir todo mundo que tem alguma sinergia a prestar, a sala de reunião, creio eu, deve ser bastante grande, né? E, Sérgio, o mercado brasileiro de veículos comerciais pesados, ele está em alguma severa retração esse ano, por causa da mudança da lei de emissões de Euro 5 para Euro 6, né? Eu queria saber como isso está afetando as empresas Randon. Vocês, por algum acaso, vão ter que reduzir produção de alguma maneira? Qual é o impacto dessa mudança e desse quadro, desse cenário de mercado este ano nas empresas Randon? Perfeito. Pedro, nós somos uma empresa de capital aberto e estamos no chamado período de silêncio, então eu não tenho, digamos, liberdade de expandir demais. O que eu posso dizer sobre esse tema é o seguinte: uma das grandes fortalezas, das forças do nosso modelo de negócio, eu citei ali as 5 verticais de negócio, é a nossa diversificação. O que eu quero dizer com isso? Eu já citei 20% da nossa receita internacional, aproximadamente 20% são reposições, é isso que nós estamos mostrando aqui na Automec, e os outros 60% da nossa receita tem a ver com negócios domésticos associados a implementadoras ou caminhões ou ônibus. Mas desses 60%, aproximadamente 40% tem a ver com o agronegócio que continua desempenhando muito bem. Então, em torno de 20% ou 25% da nossa receita é que ela é mais sujeita a chuvas e trovoadas, digamos assim. Então, esse modelo de nós atuarmos em semi-reboques, em caminhões pesados, caminhões médios, caminhões leves, ônibus, vagões ferroviários, automóveis, reposição, montadora, tecnologias avançadas, serviços financeiros, tudo isso dá uma resiliência de receita para nós muito importante. Não quer dizer que a gente não sofra. Nós publicamos isso em informação de conhecimento público, nós publicamos o nosso guidance
para o mercado 2 dias atrás, onde nós citamos a nossa expectativa de uma receita de 10,5 bilhões, que seria ligeiramente inferior ao realizado no ano anterior, a 12 bilhões, que seria ali superior ao que nós executamos no ano anterior. Então, estamos prevendo um bom ano, apesar da turbulência no mercado de caminhões, advinda principalmente do pre-buy de Euro 5. Essa diversificação toda também é um hedge natural, né? Perfeito, perfeito. E como o senhor avalia o desempenho do mercado de veículos comerciais agora neste ano, para o segundo semestre? Vocês esperam o que deste mercado? Olha, a expectativa nossa alinhada com aquilo que é divulgado pelo Sindipeças, pela própria Anfávia, com o pre-buy do Euro 5, com a inflação associada ao aumento de custo, digamos, associado ao Euro 6, alguma restrição a nível de crédito, a taxas de juros mais elevadas no Brasil, tudo isso levou a projeções por parte dessas entidades que nós subscrevemos, né, onde prevemos ali uma queda substancial, em torno de 20% na produção de caminhões para esse ano, outra vez 100% alinhado com os números do Sindipeças e da Anfávia. Ultimamente, Sérgio, a Anfávia, o Sindipeças, a Fenabrave, são associações que têm ido constantemente bater na porta do governo, pedindo políticas para ajudar o setor. Se fala em desenvolvimento de atividades, reindustrialização, eletrificação, renovação de frota, enfim, uma série de demandas, né, que a indústria nacional faz ao governo. E no caso de empresa com tantos negócios em diversas áreas, né, como a Randon tem se posicionado nesse sentido, existe alguma necessidade que eventualmente as empresas Randon precisam pleitear no meio dessa política? Olha, a nossa visão como empresa é uma visão sempre, eu diria, mais interna, no sentido de fazer o nosso papel, né, nesse jogo tão complexo, e fazer a nossa parte, a nossa contribuição, cuidar dos nossos colaboradores, cuidar do meio ambiente, cuidar dos nossos investidores, cuidar dos nossos parceiros, os nossos fornecedores, e nós trabalhamos juntamente com as entidades em classe, exatamente as entidades que você citou, para que nós tenhamos pontos em comum que sejam importantes para o desenvolvimento da nossa indústria. Então, todos nós conhecemos o custo Brasil muito elevado, tem que ser trabalhado, a segurança jurídica, né? Tivemos ontem uma aprovação de um projeto de lei, pelo menos no Congresso, indo para o Senado agora, que vai se traduzir, ao nosso ver, em um aumento de custos e aumento do processo inflacionário. E tudo isso, nós acreditamos que as entidades de classe têm que ponderar e atuar conforme vê necessário. Mas nós acabamos nos focando em cuidar naquilo que nós temos mais ingerência, digamos assim, olhando um pouco mais para dentro e fazendo o nosso papel. Tudo bem, Sérgio. Nós chegamos ao fim aqui da entrevista com o Sérgio Carvalho, e eu agradeço muito por ter nos recebido aqui no estúdio da Fras-le Mobility aqui na Automec. Muito obrigado, Sérgio. Obrigado a você, Pedro, e a todos os ouvintes. Uma satisfação enorme poder dividir um pouquinho daquilo que a gente tem feito nas empresas Randon, na Fras-le Mobility com vocês. Um abraço e até a próxima. Bom, o From the Top de Autodata volta no mês que vem. Até lá!